Irmãos, a graça e a paz, boa noite. É um privilégio estar com os irmãos mais uma vez aqui num culto de oração, no meio de semana. Irmãos, às quartas-feiras a gente tem tido a oportunidade de meditar em outros textos, né? Além da série de mensagens de João, que nós temos tido aos domingos. E hoje nós vamos ao livro de Salmos, olha só. O livro de Salmos que tem textos belíssimos, e hoje a gente vai meditar num salmo muito conhecido, o Salmo 51. Esse salmo é um salmo de exortação do profeta Natã ao rei Davi, depois que caiu a ficha de Davi sobre o pecado cometido por ele com Batseba, que a gente lê, né, lá no texto de 2 Samuel, capítulo 11. Esse texto, aliás, marca o princípio das dores no reinado de Davi. Se os irmãos notarem, né, ao longo do capítulo do livro 1, né, de Samuel, a gente vê Davi ser levantado pelo Senhor, através inclusive até do reinado de Saul. E aí, a partir do capítulo 11 de 2 Samuel, a gente começa a observar os tropeços de Davi. Estava tudo muito bom, tudo muito bem, só que aí esse pecado que Davi confessou, se arrependeu, mas ainda assim foi o princípio das dores para o rei Davi. Vamos abrir lá no Salmo 51, mas antes de a gente falar especificamente, ler especificamente o texto, a gente precisa entender uma coisa sobre banalização da fé. Hoje a gente tem observado uma banalização das coisas de Deus. Muitas pessoas usam a Bíblia simplesmente como um instrumento motivacional. A gente observa isso principalmente quando a gente lê e vê surgir alguns pseudo-devocionais de cafés com Deus e tudo mais. Esses devocionais, eles são extremamente rasos e não conduzem o povo de Deus ao conhecimento bíblico, aquilo que Deus de fato quer nos ensinar através das suas escrituras. E as pessoas vão às igrejas sem nenhum compromisso, normalmente aquelas grandes igrejas onde as pessoas entram e saem, entram depois do início do culto e saem antes do final do culto, não tem compromisso nenhum com ninguém, não se relaciona com ninguém, mas está lá para soltar um story na rede social dizendo: olha, a ida hoje ao culto está paga, estou aqui, cumpri o meu dever. Só que Deus nos chama para algo além disso. Uma vida tendo a compreensão da sua justificação, mas também da justiça do Senhor. Quando nós optamos por ver o Senhor apenas pela ótica da sua graça, e é o que muitas igrejas por aí fazem, a gente deixa de entender a plenitude do Senhor, porque Ele não se resume à sua graça e ao seu amor. Deus é muito mais do que isso. Deus é justo. E como é que a gente sabe disso? Porque Deus se revelou a nós através das Escrituras. Quando nós investimos tempo lendo o que Ele nos deixou, a gente pode aprender um pouco mais, que a amabilidade do Senhor nos nutre, mas a sua justiça nos leva a perseverar pelos retos caminhos do Senhor. Falo isso tendo em mente a dificuldade que nós temos de forma geral em nos arrependermos. A justiça de Deus precisa ser evidenciada na Igreja de Cristo. Porque a gente fala muito do amor, mas a gente precisa falar também sobre arrependimento. Obrigado, Carlos. A mudança de atitude é o natural daquele que reconhece o próprio erro. Se um dia, e eu creio que todos aqui foram, chamados por Cristo, aquela velha natureza, ela não tem espaço no corpo que nós estamos aqui apresentando à sociedade. Mas não tem espaço para corrupção no louvor que nós damos ao Senhor. Precisa haver uma mudança de atitude. E o arrependimento é crucial para que Deus possa agir e transformar cada vez mais o nosso coração à medida do caráter de Cristo. E quando a gente olha lá o Salmo 51, a gente vê um coração quebrantado, humilde, arrependido, que se rasga na presença do Senhor. E o título dessa mensagem é: rasguemos os nossos corações, porque é isso que nós precisamos fazer
todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. E é por isso que nós devemos nos colocar na presença do Senhor. Salmo 51, nós vamos ler o primeiro bloco aí dos versículos 1 a 4, e eu leio na Nova Versão Transformadora. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Senhor Pai, fala conosco nessa noite, que a tua mensagem, Senhor, seja plantada no nosso coração para que possamos refletir, Senhor, e sermos conduzidos à tua presença, Senhor, e termos o nosso caráter transformado sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a atitude de Davi aqui é uma atitude que deve ser repetida por todos os crentes. Uma atitude de arrependimento, de reconhecimento. Quando nós reconhecemos que algo que nós fizemos desagradou profundamente a Deus, a nossa atitude natural deve ser dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos, ignorar tudo o que tem gritado aí no mundo para nos distrair a atenção e rasgar os nossos corações. Porque há muita insensibilidade da nossa parte. A gente não compreende o Deus ao qual nós servimos. Ele é um Deus que transforma histórias. Transforma histórias. Tem pessoas que são achadas pelo Senhor numa condição completamente terrível. Pessoas com a vida completamente destruída, e Deus restaura, Deus recupera, Deus faz nova vida sobre a vida dessa pessoa. É interessante quando a gente observa que Davi pede: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. O amor de Deus não exclui o caráter de justiça dele. É por nos amar que ele quer que nós vivamos uma vida reta e justa, segundo a vontade dele. Aqui a gente está vendo o temor e a percepção de Davi em relação à justiça, à santidade do Senhor. Aquele pecado era um pecado contra o próprio Deus. Ele havia, claro, pecado contra Batseba, os dois haviam pecado, mas ele tinha consciência de que o pecado dele feria a santidade de Deus. E ele rasga o seu coração, mas ele apela ao amor de Deus. O amor de Deus e a justiça não são um contraponto. E nós não devemos entender dessa forma. A gente precisa entender que Deus é plenamente amor, mas Ele é plenamente justiça também. E a gente não pode ver essas duas imagens desassociadas. Constrangido diante de todo esse amor, nós devemos reconhecer o quanto nós somos falhos e pedir ao Senhor que, por misericórdia, apague os nossos erros e os traços da nossa rebeldia. E como nós somos rebeldes, de uma forma geral. Nasce em nós sempre um fruto de rebeldia. Quando nós nos indispomos com alguém da igreja, quando nós não vamos com a cara de algum pastor, quando nós achamos que nós somos os melhores do que os outros que servem conosco na igreja, são traços de rebeldia, que vão na contramão do caminho que o Senhor nos preparou e que nos mostra através das suas sagradas escrituras. Aqui a Ana, no momento de louvor, falou: olha, nos dê coração sincero e humilde. É isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Nós precisamos ter humildade e sinceridade nos nossos corações, porque é só assim que nós vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós formos arrogantes, presunçosos, mesquinhos, egocêntricos, como muitos por aí são, vivendo uma vida de faz de conta, a gente não vai conseguir entender a plenitude de Deus. A gente não vai conseguir crescer em conhecimento de Deus, porque a gente vai se achar sempre bom o suficiente. Mas como filhos de Deus, a gente precisa ter uma marca. E essa marca é a marca da humildade. É a marca de saber que o Pai cuida da gente.
E quando nós erramos, a gente precisa, com toda a humildade, toda a sinceridade, chegar a Ele e pedir: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti somente eu fiz o que era mal. Me perdoa, porque o meu caminhar teve um tropeço. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu irmão. E eu sei que não é esse o plano que o Senhor tem para mim. Aqueles que são filhos de Deus percebem quando erram e se arrependem, porque compreendem o quanto a relação com Deus é valiosa. E falhas prejudicam essa comunhão. Falhas prejudicam essa comunhão. Há muitos por aí que começam com aquele primeiro amor, a caminhada com Cristo, mas esfriam pelo caminho. Por quê? Porque tem no pecado, ou em algum pecado, um amuleto, e esse pecado, essa vida pecaminosa, aquilo que ele não quer largar, acaba esfriando, tirando dele a beleza do primeiro amor. E a gente vê por aí várias e várias pessoas que são afastadas da igreja, por vários motivos, alguns deles porque foram feridas, traumatizadas dentro da igreja, por outras pessoas igualmente feridas. E a gente precisa observar isso também. Esse fenômeno aí dos desigrejados, que volta e meia, vários pastores e líderes que vocês veem por aí falam, hoje em dia a igreja não está dando tanta atenção para desigrejado, não. Mas se a gente passar lá na ponta do lápis, talvez seja a maior denominação do país, dando um banho aí em muita Assembleia de Deus. São pessoas que querem ser igreja do sofá da sala, só que não tem como ser. Não tem. Nós somos chamados à comunhão. E a comunhão passa pelo princípio de nós sermos afiados, moldados a partir do relacionamento uns com os outros. Eu falei isso na EBD retrasada para os jovens. Talvez você não goste de um líder seu, de um pastor seu, mas você precisa observar o que Paulo fala lá na igreja de Corinto. Se esse líder tem sido um instrumento dele para a sua vida. Quando a gente observa isso, quando a gente passa a peneira e a gente observa que o pastor que talvez eu não vá muito com a cara, o líder que talvez eu não vá muito com a cara, mas ele é um instrumento do Senhor, a minha oração tem que ser: Senhor, me dê humildade para entender que essa pessoa é teu filho e tem sido um canal de bênção na minha vida. Muitas vezes você não gosta da pessoa simplesmente porque a pessoa não é introvertida. E acontece. Esses dias, na aula mesmo, inclusive, eu falei, a Noemi chegou para mim e falou assim: olha, quando você vai pregar, você prega muito sério. Primeiro, recém-ordenado. Aí eu subo aqui no púlpito de domingo ou de quarta-feira mesmo, olho, pastores, diáconos. Como é que eu vou fazer uma piada e se ninguém ri? Acontece. Então eu sou introvertido e tem outras pessoas que são introvertidas também. E muitos são os nossos líderes. A gente conhece por aí. E a gente precisa amar essas pessoas porque elas são instrumentos de Deus nas nossas vidas. Cada um tem a sua característica, mas a gente precisa ter a sensibilidade de que elas são presentes de Deus nas nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque líderes exortam. Davi escreveu isso daqui após uma exortação de Natã. E foi paulada a exortação. Foi paulada, foi forte. E não é porque a gente é exortado, corrigido por um líder que a gente vai falar mal dele, que a gente vai tentar desacreditá-lo, que a gente vai ir contra ele, que vai fazer caveira dele. A gente precisa ter amor. E com a humildade e a sabedoria vinda do Senhor, é que a gente entende que aquilo ali não é uma crítica simplesmente para ser crítica, mas é uma crítica em amor. Ou é um ensino com amor, que é a tradução mais básica da exortação. Ele está falando isso não é para que você saia daqui cabisbaixo, desmoralizado. Ele está falando isso porque Ele te ama. E Ele quer que você não permaneça no pecado. Filhos de Deus não vivem no pecado. Não vivem no estado contínuo do pecado.
Nós pecamos, mas a gente não vive para pecar. A gente não ama o pecado, a gente não quer permanecer nessa condição. Então Davi foi confrontado fortemente e pediu a Deus para que ele não saísse igual. Tem uma frase creditada a John Stott, o teólogo britânico, que diz: nós devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe a nossa segurança, mine a nossa complacência e derrube os nossos padrões de pensamento e comportamento. Nós criamos alguns conceitos, alguns dogmas que acabam neutralizando aquilo que deveria ser um padrão elevado de ética. E a gente acaba relativizando as nossas atitudes. Isso é comum nos dias de hoje. Aquilo que era gravíssimo no passado, hoje em dia é parte da cultura. As músicas horríveis que estão lá no Spotify, que os filhos de muitos de vocês, os meus primos, os nossos familiares ouvem aí nesses aplicativos de música, há 20 anos seria atentado ao pudor. E hoje a gente aceita com uma naturalidade incrível. E o pior, esse lixo fonográfico ganha prêmio. E a gente está relativizando, até o ponto que confrontar a igreja, aqui no Brasil ou fora, seja algo natural. Por quê? Porque crente é pedra no sapato. Crente deveria ser o povo da Bíblia. É esse o princípio. E se a gente não incomodar, a gente vai perdendo cada vez mais espaço, até o ponto em que nós seremos completamente excluídos. E como nós seremos sal e luz nessa geração, se nós formos perdendo cada vez mais o espaço, a gente precisa ser reavivado constantemente pela palavra. Porque a palavra de Deus derruba nossos dogmas, os nossos conceitos errados, nos confronta pelos nossos erros e reformula o nosso caráter. Porque é pela palavra que a gente percebe os nossos erros e percebe qual deve ser o caminho que nós devemos percorrer. Teve uma cantora aí, que já foi famosa um dia, que se converteu à fé evangélica, que certa vez, numa entrevista a uma revista, disse que Jesus é casca grossa. E o conceito da frase dela foi dizer que Deus não permite jeitinhos. Concordando ou não concordando, de fato, quando a gente olha para as Escrituras, Deus não permite jeitinho. O jeitinho brasileiro com Deus não tem vez. A gente não é salvo dando aquele jeitinho. Eu nunca li a Bíblia, mas eu sei que Deus vai me salvar. Eu não criei completamente em Cristo, mas eu sei que lá no final, aos 45 do segundo tempo, vai ter a chance de eu me salvar. Não existe jeitinho. Só com sincero arrependimento e vida aos pés de Cristo é que Deus entra com providência na vida de alguém. Porque é uma ação do Espírito. E se a pessoa nega essa ação do Senhor, a pessoa diz para Deus que a sua forma de viver, o seu mundo, a sua ideologia é muito mais importante do que a palavra de Deus diz. Davi reconhece nos versículos 3 e 4 que o seu pecado o persegue e que ele pecou contra Deus. Falta em nós, então, essa consciência de que o pecado está ao nosso redor. E ele vem conosco de fábrica. Ele vem com a gente de fábrica. Todos os dias nós devemos rasgar o nosso coração e pedir perdão a Deus. Porque tem gente que faz isso só no dia da conversão. Só que a conversão é contínua. Ela tem que ser todos os dias. E esse arrependimento consciente é que nos manterá no caminho certo. Davi diz: justo é o teu julgamento contra mim. Deus é, então, a plenitude da justiça, e Ele julgará todos nós por nossos atos. De filhos a inimigos, todos serão avaliados por Deus. Mas a gente precisa ter em mente e olhar para Cristo, que é o plano perfeito, porque Ele apaga todos os nossos pecados e nos dá vida.
aqueles que reconhecem a sua condição pecaminosa, eles pedem perdão a Deus e dizem a Deus: Senhor, que Cristo entre em minha vida e não permita que o pecado seja mais o meu Senhor. Porque tem crente que tem vivido com o seu pecado como seu Senhor. Então não adianta, a pessoa faz aquela oração já decorada, falando: Senhor, me perdoa o pecado de hoje, me perdoa o pecado de hoje. Todos os dias, a mesma oração. Isso não tem sinceridade, isso é uma oração repetida. Isso não nos diferencia de outras correntes aí do meio cristão que fazem orações já prontas. Deus quer sinceridade da gente. Deus quer sinceridade. Salmo 51, de 5 a 8. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no meu íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. E Davi continua a dizer a Deus sobre a sua condição. É pecador desde o princípio. E quando o Davi fala isso, deve ser um lembrete para a gente de que nós não temos mérito algum. Nós não temos mérito algum, não tem nada de bom em nós. A única coisa boa que há em nós é Cristo. A gente não é bonzinho, a gente não é humanamente compassivo. A raça humana é totalmente depravada. Ou seja, aquele homem ou aquela mulher que não teve um encontro sincero com Cristo, aquele homem e aquela mulher são escravos do pecado. São filhos do pecado, são filhos do diabo. É essa a natureza dessas pessoas. Isso é muito sério. Porque tem muita gente por aí, filha do diabo, filha do pecado, dizendo que é filha de Deus. E surge aí e se dissemina essa cultura de que todo mundo é filho de Deus, quando não é. Porque praticam atos de filhos do diabo. Mas Davi diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. A sinceridade aí novamente. Essa ideia reafirmada. Nada de orações para cumprir tabela. Nada de atos apenas para exibicionismo. Aqueles que servem a Cristo, irmãos, não praticam legalismo. O legalismo a gente vê em outras religiões por aí. Pessoas que se machucam, seguem rituais, entram em jejuns malucos aí por longos períodos. Isso daí é legalismo. Deus não se agrada disso. Deus se agrada daqueles que reconhecem a sua condição e recorrem a Ele, pedindo perdão e dizendo: Senhor, eu quero vida transformada. E eu sei que só o Senhor pode operar em mim. Ou seja, Ele quer a verdade. E quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, Ele nos acrescenta sabedoria. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, como a gente vê lá em João, aquilo ali não é à toa. Não vai ser num monte que aquele povo ia adorar a Deus verdadeiro. O que ele disse para a mulher samaritana? Me adorarão em espírito e em verdade. Isso independe do lugar. Mas tem que ser em espírito e em verdade. Porque quando alcançamos essa sabedoria que o Senhor nos dá, nós temos discernimento para crescer em conhecimento sobre Ele. E como nós precisamos todos os dias crescer em conhecimento do Senhor, sobre o Senhor. Porque a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Aqui é o mínimo que a gente consegue pela nossa limitação humana. E ainda assim, tem muita gente que não se esforça. Parece que está dormindo. Está com os olhos abertos, mas segue dormindo.
Isso é muito grave espiritualmente. E é por isso que a gente não deve fazer essas longas orações repletas de adjetivos ao Senhor. Porque parece que a gente está enchendo linguiça, só cumprindo a tabela. A gente precisa ter orações curtas, mais intencionais. O que isso significa? Orações que verdadeiramente a gente faça reconhecendo a profundidade do nosso coração. Aquilo que tem nos machucado ou que tem sido motivo do nosso pecado, entregando nas mãos do Senhor, rasgando o nosso coração na presença de Deus, porque Ele sabe todos os nossos pecados. A gente não pega Deus de surpresa, tá? A gente nunca pegou e Deus nunca vai se surpreender. Mas é pedagógico quando a gente ora, porque a gente aprende com os nossos erros. Pelo menos alguém sábio aprenderá com seus erros. Entregando nas mãos do Senhor e confessando esse pecado, nós somos levados pelos retos caminhos do Senhor a não voltar, a não revisitar esse pecado. A gente não vai flertar novamente com ele. É interessante quando a gente olha aí para esse texto de Davi, um aspecto que sempre me chama a atenção é que Davi não terceirizou a culpa. Talvez alguns dissessem, olha, a Batseba estava lá dando bobeira, eu estava lá de folga, que eu era meio folgado mesmo, né? O contexto ali, Davi não deveria estar no palácio. Aconteceu. Ele não fala isso. Ele diz, eu pequei contra ti somente. Então, quando nós pecamos e ficamos contaminados, não está em nós o poder de sermos novamente purificados. A gente não tem essa competência. Isso vem do Senhor, porque é Ele quem nos purifica. E aí Davi fala isso, purifica-me da minha impureza e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Talvez alguém aqui ou alguém que nos acompanhe tenha sido nocauteado todos os dias por um pecado. E não tem pecadinho e pecadão. Tem pecado. Pode ser a mentira, pode ser a fofoca, pode ser alguma dependência. Tudo isso é pecado. E o pecado te prejudica na sua relação com Deus. E Deus diz através da sua Escritura, e nos mostra o caminho. A gente precisa confessar. A gente precisa abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações. Atos 3,19 diz, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Só Deus pode nos perdoar e lançar o nosso pecado para bem longe, onde a gente não vai ter mais que conviver com ele. Talvez a gente conviva com as consequências, porque há pecados graves cujas consequências são contínuas, prolongadas. Mas é um trabalhar do Senhor na vida dessa pessoa. O que a palavra de Deus diz é que você não vai ser confrontado por esse fantasma constantemente. Deus vai te perdoar, esquecer, e você vai ter vida renovada com Ele. Mas não vai ser sozinho, vai ser com o Senhor. E Deus pode transformar a sua vida. Aquilo que te prende, Deus quer romper. Talvez aquilo que tem tirado o seu sono, Deus quer tirar, quer romper, quer lançar fora. E Ele vai trazer alegria aos nossos corações. Primeiro Ele nos quebra, mas depois Ele nos conserta. O conserto do Senhor é uma consequência de quando nós abrimos o coração e dizemos ao Senhor, Senhor, eu quero andar contigo. Porque sozinho eu vou cair de novo. E cai sempre quem se arrisca a andar sozinho. Essa percepção baseará a fala de Davi lá no final do capítulo 51, lá no versículo 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando eu digo, Senhor, anda comigo, porque eu não consigo. Sinceridade. Não vai ser aquela oferta,
não vai ser aquele dízimo, não vai ser aquele mega ato de bondade. Essas são consequências de uma vida com Deus. Mas isso não tem que ser aquilo que vai direcionar a sua vida com o Senhor. A vida com o Senhor vai ser direcionada pela intimidade que você constrói com Ele. E é por isso que a nossa oração deve ser por espírito quebrantado, coração humilde e arrependido. Porque a gente vive a plenitude do amor e da justiça de Deus sem medo. Isso nos traz confiança. Confiança na nossa necessidade de dependência no Senhor. É a confiança certa, não é confiança na nossa suficiência, mas é a confiança de que nós necessitamos do Senhor, para que nós sigamos em frente. Porque Ele nos consertou e Ele nos guardará à sombra da sua bondade. Mas tem muitos por aí que seguem isolados de Deus, longe, tentando se manter longe de Deus, mas abraçados com o seu pecado de estimação. Isso tem ferido as suas vidas. Isso tem implicação eterna. Se talvez essa é a sua condição, hoje é noite de transformação. Hoje é noite de confissão. Assim como amanhã também é. Porque todos os dias nós pecamos e a gente precisa estar vigilante. Nós precisamos estar vigilantes. Porque o Senhor nos quer atento. Em todo o tempo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos incomode profundamente. Os pecados não confessados, que o Senhor nos leve, Senhor, a um profundo arrependimento. Que sejamos confrontados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e busquemos uma nova vida no Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Que joelhos se dobrem, que pecados sejam confessados, que pedidos sejam feitos, Senhor, para que o Senhor purifique o coração, a mente, aquilo que tem feito de errado, aquilo que tem prejudicado as outras pessoas. Sara, Senhor, a Tua igreja aqui e onde mais estiverem orações sinceras neste momento sendo feitas. Que o Senhor trate, Senhor, de feridas abertas, corações entristecidos, pessoas sem energia e sem vontade de viver por causa do pecado que tem carregado no coração. Que essas pessoas confessem, sejam abraçadas por Ti, conduzidas pelo Teu Santo Espírito a uma vida de santificação. E nos aviva, Senhor, como igreja, para que essa mensagem não deixe de ser pregada nenhum dia. Que o arrependimento, Senhor, seja a mensagem dita sempre, evidenciando, Senhor, a Tua justiça, mas também o Teu amor, que não andam distintos, que não andam separados. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.